Meu pai, o juiz mais temido da cidade, me expulsou de casa. Anos depois, foi o meu marido que salvou a vida dele. Olha só, quando eu contei pro meu pai, um dos juízes mais respeitados e temidos da cidade, que eu estava grávida, do rapaz que lavava carros na frente do fórum, ele disse que eu tinha duas opções: abandonar o bebê ou sair de casa sem levar nada. Eu escolhi o amor. O que nenhum de nós imaginava era que 6 anos depois, aquele mesmo rapaz seria a única pessoa que estaria ao lado dele no pior momento da vida dele. Gente, essa história é muito forte. Presta atenção e depois você dá a sua opinião e me fala o que você achou de tudo isso. Mas é uma história linda. Nomes fictícios. Meu nome é Clara, hoje eu tenho 26 anos e essa é a história mais importante da minha vida. Há 6 anos eu vivia em um mundo assim completamente diferente do que eu vivo hoje, né? Eu era filha única de um dos juízes mais conhecidos e temidos da cidade. Morava em uma cobertura enorme, com vista para a cidade inteira, andava de carro blindado, tinha motorista, segurança, e nunca precisei me preocupar com dinheiro, sempre tive muito dinheiro. Apesar de toda aquela vida luxuosa, eu nunca gostei de tratar ninguém como inferior. Eu sempre acreditei que o caráter vale muito mais do que o sobrenome. Eu nunca fui desse negócio de riqueza. Meu pai era extremamente rígido. Dentro de casa existiam, assim, regras para tudo que vocês imaginam. Minha mãe também era muito reservada. Para ela, demonstrar algum sentimento era sinal de fraqueza. Mulher fraca demonstra sentimento. Eu cresci protegida de tudo e de todos. Talvez por isso eu tenha me encantado justamente pela pessoa mais simples e encantadora que eu conheci. Ele lavava carros na frente do fórum. E eu vou chamar ele de Lucas, tá? Sempre chegava cedo, colocava o fone de ouvido, cantava enquanto trabalhava, sorria para todo mundo. Era uma coisa, assim, era impossível não perceber a paz que aquele rapaz transmitia. Eu comecei a acompanhar, né, meu pai no fórum para cada vez mais. Todas as vezes que ele ia, eu queria ir pro fórum. Eu inventava desculpas para descer do carro, eu dizia que tinha esquecido uma pasta, que precisava comprar água, qualquer motivo servia para passar perto dele. Eu queria ir lá, passar perto daquele homem que me encantava. Até que um dia eu deixei cair de propósito uma pulseirinha minha perto dele. Ele pegou, né, e veio correndo. Ele falou: moça, caiu isso aqui. Eu sorri e respondi: não é moça não, meu nome é Claro. Eu queria, né, falar o meu nome. Na semana seguinte, eu encontrei um bilhete preso no para-brisa do carro. E estava escrito assim: se um dia quiser ouvir música de verdade, eu toco violão na praça toda terça-feira às 6 da tarde. Na terça-feira, eu estava lá, com certeza. Ele me viu sentada no banco da praça. E ele sorriu para mim. E ele tocou o tempo todo olhando para mim. Foi impossível, gente, não se apaixonar. Não, foi impossível. Nossa história começou naquela noite. Durante meses a gente se encontrou escondido, claro. Ele me fazia rir, ele me ouvia. Ah, ele era tudo de bom. Nunca me tratou como a filha do juiz, como a milionária. Para ele eu era apenas a Clara, sabe? E pela primeira vez na vida, alguém gostava de mim sem enxergar o dinheiro, o cifrão na minha cara, sabe? Da minha família. Nosso primeiro beijo aconteceu no estacionamento de um shopping. Ali eu tive certeza que eu queria passar o resto da minha vida do lado dele. Meses depois, eu descobri que eu estava grávida. E aí o negócio pegou, gente. Meu mundo caiu. Eu sabia exatamente como meu pai iria reagir. Mesmo assim, eu resolvi contar porque não tinha como, né? Eu reuni meus pais na sala, respirei fundo e disse que eu estava esperando um filho. Meu pai perdeu o controle, gente. Vocês não têm noção. Perdeu o controle, começou a gritar. Começou a quebrar os objetos da casa. Disse que eu tinha destruído a família. Que naquele mesmo dia ele ia fazer algo para mudar aquela história. Só que naquele mesmo dia o Lucas foi até a nossa casa. Ele olhou nos olhos do meu pai e falou assim: eu sei que o senhor acredita que eu não sou digno da sua família porque eu sou pobre, mas ela não é um prêmio. Ela é a mulher que eu amo. Eu vou cuidar dela e do nosso filho com todas as minhas forças. Eu não quero seu dinheiro. Eu só gostaria da sua bênção. Meu pai respondeu com uma gargalhada e mandou o Lucas embora. Depois ele olhou para mim e disse assim: ou você tira esse bebê e esquece esse rapaz, ou você sai dessa casa hoje mesmo. Naquela noite, eu coloquei algumas roupas numa mochila, peguei meu exame de ultrassom de 7 semanas e fui embora. A gente passou a morar numa edícula bem pequena, nos fundos da casa da tia do Lucas. Ele lavava carros durante o dia, à noite ele tocava violão nos bares, né? Eu comecei a fazer bolo e doce para vender na faculdade. Eu sabia fazer, tá, gente? Mesmo sendo rica, eu gostava de cozinhar. Foi o período mais apertado financeiramente da nossa vida, mas também foi o mais feliz.
Ali eu aprendi o verdadeiro valor das coisas. Nosso filho nasceu forte, saudável, graças a Deus, recebeu o nome de Samuel e os anos foram passando. O Lucas abriu uma pequena empresa de lavagem ecológica de carros, né, de veículos, e com muito trabalho, dedicação, honestidade, a empresa começou a crescer. Continuou estudando à noite, eu me formei, nossa vida começou a melhorar. Enquanto isso, meu pai permanecia distante, nunca ligava, nunca perguntava pelo neto, nada. Até que numa tarde de domingo tudo mudou. Eu recebi uma ligação desesperada da minha mãe. Meu pai tinha sofrido um infarto durante um almoço de família e ela estava sozinha e não conseguia dirigir até o hospital. Antes mesmo que eu pudesse dizer alguma coisa, o Lucas pegou a chave do carro e correu para lá. Colocou minha mãe no banco de trás, foi dirigindo o mais rápido que ele conseguia até o hospital. E durante horas ele ficou ao lado dela. Resolveu documentos, conversou com os médicos, comprou água, providenciou tudo que precisava, sem reclamar, sem guardar mágoa nenhuma, sem lembrar uma única vez de tudo o que ele tinha ouvido daquele homem. Quando meu pai acordou na UTI e abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu do lado dele, de fora do vidro, foi justamente o Lucas olhando para ele. O homem que ele sempre chamou de interesseiro. Dias depois, né, se passaram, já no quarto, meu pai pediu para falar só com ele. E eu fiquei do lado de fora. Os dois conversaram por quase 1 hora. E eu muito curiosa, querendo saber o que estava acontecendo. Quando o Lucas saiu, o Lucas estava emocionado. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ele só respondeu assim: seu pai precisava dizer algumas coisas para mim. Na hora da alta, meu pai me chamou. Segurou minha mão, olhou para o Lucas, depois para o Samuel, que brincava no corredor do hospital. Respirou fundo e disse assim: eu passei a vida inteira julgando pessoas. Mas o maior erro da minha carreira foi julgar você sem conhecer seu coração. Olhou para o Lucas e continuou: você não levou minha filha de mim. Foi o orgulho que quase me fez perder vocês para sempre. Me perdoa? O Lucas não respondeu com palavras. Ele deu um abraço no meu pai, gente. Ai, que coisa linda. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Hoje, 6 anos depois, ele continua sendo um homem muito sério, sabe? Mas agora ele faz questão de buscar o Samuelzinho para assistir futebol, sabe? Os dois passam horas juntas. Meu pai até ouve escondido as músicas do Lucas, que ele gravou. E ele nunca admite, mas eu sei que ele gosta das músicas do Lucas. E sempre que eu vejo os dois conversando, eu lembro daquela noite que eu saí da cobertura apenas com uma mochila nas costas. E naquele dia eu achei que eu tava perdendo tudo, sabe? Financeiramente. Hoje eu percebo que eu estava encontrando a verdadeira felicidade. Eu aprendi que dinheiro compra conforto, mas nunca vai comprar paz. Nunca vai comprar respeito. Muito menos amor. Às vezes a maior riqueza da vida está justamente na coragem de escolher quem faz o nosso coração sorrir. E agora eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de abrir mão de uma vida de luxo para viver um grande amor? Ou você acha que a Clara deveria ter escolhido um caminho diferente? Coloca aí a sua opinião nos comentários, que eu vou adorar ler as respostas e ela também. Se você tem uma mensagem, se você tem uma história forte, manda pelas mensagens que eu conto aqui, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe.